Olá, estamos aqui falando direto do estúdio da TV ABF, na ABF Franchising Expo 2014. Eu tenho aqui no estúdio comigo o Natan Baril, ele que é da Baril Advogados Associados, e vai nos contar um pouquinho sobre como analisar os documentos jurídicos tão importantes na hora de você fazer um investimento na sua franquia. Tudo bem, Natan? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Aí, nós é que agradecemos. Então, começar listando quais são os documentos jurídicos que um candidato à franquia precisa analisar. Então, resumidamente, a própria lei de franquia, a lei brasileira, ela exige que o franqueador disponibilize um documento chamado Circular de Oferta de Franquia. Esse documento ele é um documento que ele abre, basicamente, todas as informações, tanto previstas em lei, como também aquelas que são importantes para que o franqueado possa tomar uma decisão adequada, correta, em relação ao interesse dele em aderir ou não a um sistema de franquia. Junto dessa circular de oferta, existem alguns anexos, e dentre eles, que são os mais importantes, no quesito de análise do negócio, é a minuta do contrato de franquia e a minuta, em alguns casos, do pré-contrato de franquia. Então, isso já deve vir junto com a circular de oferta de franquia. Exatamente. Como um anexo da circular. Exatamente. Ele é uma das obrigatoriedades que a lei exige, é que a circular de oferta de franquia venha acompanhado do contrato, do modelo do contrato de franquia e do modelo do pré-contrato de franquia. E aí, como todo documento jurídico, alguns momentos ele é um pouco árido para quem não é do segmento. Eu gostaria que você nos ajudasse ressaltando os pontos mais importantes de uma circular de oferta de franquias, que é fundamental que o candidato olhe pessoalmente, além de, claro, entregar para o seu advogado. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro, o grande segredo de uma boa circular de oferta de franquia é que ela seja clara, concisa e objetiva, que ela passe a não ter uma linguagem meramente publicitária, porque ele é um documento importante para que o candidato à franquia, ele efetivamente tenha as condições necessárias para escolher se aquele negócio é um negócio que faz parte do perfil dele. Os principais pontos que ele deve analisar é, primeiro, a questão de relação de processos judiciais que possa existir contra o franqueador, que é uma exigência que se tenha dentro da circular de oferta. Qual é o investimento inicial e o investimento total para a abertura, para a montagem da unidade franqueada. Isso também usualmente consta na circular de oferta de franquia. E as regras de território, que é uma coisa bastante importante, para que você possa, como franqueado, entender se você tem espaço para crescer o seu negócio, a partir da política de expansão que aquela franqueadora estipulou para a sua rede de franquias. Como, por exemplo, se ele vai ter exclusividade a uma determinada região, qual é o raio de atuação da franquia dele. Exatamente. Se ele pode ou não montar outras unidades ali naquele espaço. Isso. É bem por aí. Na verdade, a questão do território é você abrir quais são as regras de expansão. Então, a regra ela pode passar tanto por um raio de exclusividade, como um raio específico para você, por exemplo, ter direito de preferência de abertura de novas unidades. No caso de franqueadoras que trabalham com multicanal, eu trabalho com venda direta, com multimarca, internet, qual é a participação do franqueado nesses canais, e como que ele faz para que não haja conflito de canais. O primeiro ponto que você ressaltou é em relação a ações penais, é isso? Ele tem que colocar na circular quais são as ações que ele está sofrendo ou que já sofreu no passado. Exatamente, é isso? Ele tem que listar nos últimos 12 meses quais são as ações judiciais que impactam no franchising. Tá. Então são só ações que envolvam alguma discussão franqueado-franqueador, alguma questão que possa trazer algum tipo de impacto direto no negócio franqueador. E aí ele vai colocar ali o nome ou o número daquelas ações. Ele é um aí o anexo da candidato vai precisar buscar informações mais detalhadas para saber quais são os temas. Exatamente. Na verdade, os franqueadores trabalham com uma transparência plena, acabam abrindo todas as informações de processo, esclarecendo essas questões. Juntamente nesse anexo também, você deve colocar também o balanço dos últimos 2 anos da companhia, para entender números, você poder entender a rentabilidade da operação, as despesas e etc. Você tem que abrir também essas informações. Nesse caso, são os números da franqueadora ou da rede de franqueados? Da franqueadora. Então, são os balanços da franqueadora. E, assim, o que é muito importante de tudo isso, é que ele analise também com critério os direitos e obrigações do contrato de franquia. Ele tem que entender também qual é o pacote que o franqueador está oferecendo para o franqueado no momento em que ele se tornar
né, um franqueado da rede. Isso está na circular de oferta ou já está no pré-contrato ou no contrato, que são anexos da circular? Na verdade, você acaba fazendo uma estrutura um pouco híbrida, né? Então, a circular de oferta, ela tem lá um item que fala dos principais direitos e obrigações das partes, um resumo, né? E depois o contrato de franquia que abre de uma forma mais profunda e mais complexa, inclusive, também. Aí sim é o juridiquês, né, que a gente tem lá. Quais são efetivamente as regras, né, que vão acontecer no momento da assinatura do contrato de franquia. E como é que funcionam os prazos? Porque eu sei que tem prazos entre a assinatura da circular de oferta de franquias, do pré-contrato e do contrato. Como é que funciona? Então, a lei brasileira, a lei de franquia, ela exige que você tenha um espaço, que você entregue a circular de oferta de franquia com no mínimo 10 dias de antecedência à assinatura do contrato de franquia. Então, é muito importante que o franqueador respeite esses 10 dias, né, que existe de tempo entre a entrega da circular de oferta e a assinatura do contrato de franquia. Esse tempo, ele só tem uma razão, ele na verdade que é um tempo que você tem que pressupor que é o tempo necessário para que o franqueado analise a circular, submeta a seus consultores, advogados e tome a decisão se ele vai partir para assinatura ou não do negócio. E aí, qual é a diferença entre pré-contrato e contrato? Perfeito. Pré-contrato, como já diz o nome, ele é uma fase pré-operacional, né, do negócio. Então, é normalmente ali, e não são todos os franqueadores que usam desse instrumento. Não é obrigatório, né? Isso depende muito da peculiaridade da rede. E, usualmente, o pré-contrato ele acomoda algumas obrigações pré-operacionais. Por exemplo, prazo para abertura da empresa que vai operacionalizar a unidade franqueada, né? Prazo para entrega de determinados documentos, né, do franqueado e do operador para verificar as questões financeiras, questões de viabilidade econômica financeira do franqueado para investir naquele negócio, né? Também existem prazos para que ele possa eventualmente escolher um ponto de venda onde vai estar localizada a unidade franqueada, ou seja, ali é onde a gente tem um momento pré-assinatura do contrato de franquia em que ele tem que entregar algumas obrigações para o franqueador poder partir para a assinatura do contrato de franquia. E no contrato, falando do contrato, quais são os pontos mais importantes que um candidato deve observar atentamente? Perfeito, boa pergunta. Eu acho assim, um dos pontos principais, tirando um pouco a questão de direitos e obrigações, é ele verificar efetivamente qual é o objeto do contrato, ou seja, o que o franqueador, através do contrato de franquia, irá oferecer para o franqueado em termos de licenciamento de propriedade intelectual, uma marca, uma patente, um direito autoral, o que ele vai oferecer em relação à transferência do know-how de operações, do saber fazer da operação e qual é o pacote de assistência técnica mercadológica que ele vai entregar para o franqueado, desde treinamento, assistência contínua, né, e outras coisas que variam de franqueador para franqueador. Então, é muito importante, fazendo um resumo do que ele tem que analisar, entender qual é o pacote que o franqueador vai oferecer, né, para o franqueado em contrapartida da assinatura do contrato de franquia. E isso normalmente está na cláusula objeto do contrato. Exatamente, ele está na cláusula objeto do contrato, ele vai dizer basicamente o que ele vai licenciar, o que ele vai transferir de know-how e o que ele vai entregar para você de prestação de serviços e suporte mercadológico. Além disso, tem mais algum ponto importante? Olha, eu diria assim, eu acho que a questão de regra de território é algo que é muito importante, não então, pode deixar de passar. Checar se no contrato está exatamente o que foi como prometido na circular. Né? E normalmente lá no contrato abrem-se quais são as regras efetivamente que giram em torno da questão de exclusividade, direito de preferência e de território. Né? Entender um pouquinho também como é que funciona a questão dos prazos contratuais versus retorno do investimento. Né? Então, muitas vezes, você precisa olhar também com o viés, o prazo de vigência do contrato, com o viés do time para que ele tenha o retorno do investimento. Importante, porque eventualmente pode ser um investimento que vai ter um retorno em 3 anos, 4 anos, um prazo mais longo. O contrato não pode ter uma vigência menor do que essa. Não pode. Perfeito. E hoje tem uma questão muito interessante dos prazos de vigência do contrato. Normalmente o número assim que o pessoal usa é os 5 anos, 5 anos. E a gente já vê alguns negócios em que o payback do investimento tem demorado mais tempo do que a média, dos 3 anos. Então tem ido já para 4 anos, 4 anos e meio, dependendo do tamanho do negócio. E isso tem feito com que um movimento um pouco diferente jurídico de alguns contratos já estarem com prazos maiores do que 5 anos, né? Justamente para poder acomodar essa questão do payback versus o prazo de vigência do contrato. Muito
Muito bom, acho que são dicas valiosas, Natan. Quero agradecer muito. E se você tiver aí uma dica final para aquele candidato garantir que ele vai ter uma assinatura de um contrato e que tenha tomado cuidado todos esses temas jurídicos, a gente agradece porque sabe que isso é fundamental. Eu que agradeço muito o convite, a oportunidade de poder estar fazendo essa troca. E acho que a dica que eu diria é uma dica que é bastante interessante no sentido de que você não foque só, o candidato à franquia não foque só efetivamente na análise dos instrumentos jurídicos, mas que ele, junto com a análise dos instrumentos jurídicos, não deixe de olhar números. A parte da viabilidade econômica financeira da operação. Muito bom. Inclusive, fizemos uma entrevista com um especialista dando dicas valiosas de como fazer essa análise. Excelente. Agradeço muito. Obrigada, Natan. Obrigado. Essa entrevista fica por aqui. Para assistir todas as entrevistas dessa série, você vai ter acesso também no canal do franchising.com.br. Eu vejo você na próxima. Foi? Gente, hoje eu tô derretendo.